E aí pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode executar qualquer interface do Scilab sem ter o Scilab aberto. Então eu estou aqui com o Scilab aberto, fechei o Scilab, tá vendo que não tem o Scilab aqui. Eu vou rodar esse arquivo aqui, dei um clique, ele vai demorar um pouquinho porque ele está startando os módulos do Scilab necessário e meu computador está pesado, estou gravando. E aí ele abriu a interface gráfica aqui da nossa o nosso módulo, né, a nossa biblioteca que a gente fez lá dentro do Scilab, que é o ambiente de virtualização do dispositivo hard. Só que se você for prestar atenção, não tem, né? A única coisa que está aberta aqui é ele, não tem mais nada do Scilab aberto, só ele que ficou aberto. Então a gente vai mostrar isso aí para você e quando fechar, fechou. Então para começar aqui eu vou abrir aqui o nosso Scilab, né? Ele vai demorar um tempinho, que é aquele tempo de ele startar todas as bibliotecas e o computador aqui pesado, tá? E eu vou colocar aqui, né, o HRT virtual, que é o módulo que a gente está startando aí, né, esse módulo. Então normalmente você está aqui startando um módulo, você utiliza todo o módulo utilizando, né, toda a interface do Scilab habilitado. E é isso que a gente não vai precisar mais, tá? Para isso, para a gente entender, a gente está vendo esse console, eu não preciso trabalhar com esse console, né? Não preciso startar o Scilab para trabalhar com esse console. Eu posso, não vou fechar agora não, eu posso abrir um prompt de comando. No prompt de comando, se eu jogar, por exemplo, essa linha de comando aqui, ó, o inselect, só que eu preciso dar, né, claro, o caminho completo da onde o Scilab foi instalado. Então eu vou pegar ele aqui, tá? E vou colocar todo o comando, tá? Então você vai perceber que ele ficou branco, né? Tá startando agora as bibliotecas do Scilab e pronto, eu tenho o Scilab aqui no meu DOS, né? No meu prompt de comando, B igual a 20. Então C é igual a mais B. Perfeito? Então eu tenho tudo aqui, né? O meu Scilab está funcionando aqui. Inclusive eu posso dar o HRT virtual, o V está maiúsculo, e ele vai startar a interface gráfica, né, do HRT virtual. Então em prompt, em modo de prompt, sem habilitar as interfaces gráficas do Scilab, né, sem habilitar aquilo pesado, eu posso estar chamando aqui a minha biblioteca. O que eu fiz, na verdade? Né? Aí eu dou um kit aqui. Eu vou fazer um arquivo, né? Um arquivo de VB, para a gente poder entender isso aqui. Eu vou criar um outro arquivo aqui, para a gente ir fazendo passo a passo, para ficar mais fácil o entendimento. Então eu vou pegar aqui qualquer coisa, eu vou escrever aqui um teste.vbs. Certo? Alterei o tipo dele, tá? E vou editar ele com o Notepad++. Então o Notepad++ está aqui, vou abrir ele aqui para nós, né? E vou começar então com a seguinte expressão, né? Essa expressão aqui é a expressão de VB, que fala que eu estou criando, né, um objeto do tipo shell, tá? E aí eu vou mandar esse objeto do tipo shell executar. Então vou colocar aqui que ele execute, beleza? Estou fechando aqui. Só que quando eu coloco vírgula 0, né, esse parâmetro aqui, o true, né, eu estou falando que ele vai ficar em modo escondido. Então na verdade ele vai abrir, mas você não vai perceber que ele está aberto. Então eu vou fechar agora esse código nosso e vou executar. Você vai perceber que ele não apareceu nada, né? Não deu aquele prompt aberto, então o prompt está invisível. Ele vai demorar um tempo e depois de um tempo ele vai executar para nós na verdade, se a gente der um Ctrl Alt Del aqui, né, você vai perceber que o Scilab está habilitado aqui. Essa é a versão desktop. Ele tem algum processo. Não, ele abriu simplesmente, como não tinha nada para ele rodar, ele simplesmente escondeu.
Eu vou fechar aqui essa versão, porque eu acho que vai ficar menos poluído para a gente poder detectar o que eu quero mostrar. Beleza, não tem nada de Scilab aqui. Opa, tem sim, ó. Esses caras aqui, ó, é porque eu abri eles, né? Nós executamos eles e eles não fecharam. Né? Então, por quê? Porque do jeito que eu fiz lá, eu só abri o console e não fechou. Eu vou finalizar essa tarefa. Vou finalizar essa tarefa. E vou finalizar essa tarefa. Eu estou abrindo eles invisível, mas não estou mostrando. E isso para mim é um problema, porque eu vou pesando a minha máquina cada vez mais. Então, editando aqui o nosso código, a gente vai fazer a seguinte estratégia, né? Eu vou dar um "-e", para que ele entenda que é para rodar um determinado código. Como isso aqui está entre aspas, eu tenho que colocar assim, ó, aspas duplas, que é porque esse HRT virtual ele tinha que estar entre aspas, mas como eu já está entre aspas porque eu estou rodando por aqui, né, eu coloco duas aspas aqui, aspas duplas duas vezes. E aí agora sim ele vai rodar, só que mais uma vez o processo não vai ser fechado. Então vamos ver aqui o teste. Eu demoro um tempo para rodar. O processo ele vai abrir aqui para nós, abriu. Se a gente vier no Ctrl Alt Del aqui, gerenciador de tarefa, né, a gente vai estar vendo o nosso gerenciador de tarefa está aqui, ó, o Scilab aberto. Então eu vou fechar aqui. A partir do momento que eu fechei, ele saiu daqui, mas ele não foi fechado, né? O meu Scilab ele está aqui, ó, tá? Então ele ficou aberto ainda, só está invisível para nós. Eu fechei ele aqui agora. Nós não podemos deixar dessa forma. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar um pouco esse código, onde eu vou, como eu estou rodando um código em Scilab, né, eu estou rodando toda uma rotina em Scilab, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, um ponto e vírgula, significa que é a próxima linha. Então primeiro ele abre isso aqui, segundo ele vai rodar um while. Esse while, né, eu acho que vai ficar mais interessante a gente entender ele rodando lá no nosso Scilab mesmo, esse código. Então vamos abrir ele aqui agora, só para a gente entender primeiro o que está sendo feito aqui. Tá? Eu vou, que aí vai ficar mais fácil o nosso entendimento sobre essa etapa. Olha só, eu vou colocar o código aqui. Na verdade, quando eu tenho um ponto e vírgula, significa que é para a próxima linha. Então ele executa isso, depois ele vem, executa isso, depois fecha aqui, e aí ele dá um quit depois que ele sair disso aqui. Olha só como que ele vai funcionar. Ele vai abrir para nós o HRT virtual, e isso aqui está rodando, o prompt está rodando. Quando eu fechar o HRT virtual, o que vai acontecer? Ele fecha tudo. Né? O que aquele código está fazendo? Ele está fazendo o seguinte, ele está abrindo o HRT virtual e está fazendo assim, ó, enquanto isso aqui for verdadeiro, não faça nada, né? Só fique analisando lá o true, não faça nada. Aí quando isso não for verdadeiro, aí ele para e vai fazer o kit. Tá? Então é basicamente essa lógica aí. Na verdade a gente colocou esse true aqui, mas ele nem é necessário, né? Ele foi só para a gente ver que poderia estar fazendo aqui. Mas ó, enquanto isso for verdadeiro, ele não tem nada para fazer. Quando terminar, ele vai e dá o kit. Né? Então basicamente esse é o processo que fica checando ali, o prompt fica checando enquanto está verdadeiro. E quando isso verdadeiro passa, ele simplesmente vai e sai. Tá ok? Vamos fechar aqui e agora a gente vai executar. Ele abriu. Se eu olhar aqui nos nossos prompts, tem uma ferramenta do Scilab sendo aberta. Ela ainda está escondida, ela vai aparecer aqui e vai sair daqui de baixo, né, que ela não está mais, que era aquela que estava em startup. Aí, a partir do momento
né? A partir do momento que a gente fechar aqui, agora fechar, ela sai daqui e também não vai mais para cá. Ela não está em nenhum lugar mais. A tarefa está fechada, né? A gente está com nenhuma mais tarefa funcionando. Um ponto importante, né, é que aqui no caso, no meu computador, eu clicando no arquivo VBS, ele já executa automaticamente, mas pode ser que no seu computador não está assim, né? O seu computador pode estar entendendo o VBS como uma extensão de texto, né, para edição de texto. Como que isso acontece, né? Quando você vier abrir com, né, você pode escolher como que ele vai ser aberto. Mas a gente pode fazer o seguinte: a gente pode pegar, por exemplo, e mudar, né? Se a gente vier aqui, abrir com, procurar, escolher outro aplicativo, eu posso fazer para sempre usar o bloco de notas. Quando eu faço isso, a partir desse momento, o meu arquivo, né, sempre que eu clicar nele, ele vai abrir com um bloco de notas. E é o caso que talvez esteja no seu computador. Então, o que você precisa fazer? Você vem aqui, abrir com, tá? Manda escolher outro, marca que é para usar sempre isso e marca aqui, ó, Microsoft Windows Based Script Host. Isso já tem instalado em todo o computador. É só você selecionar isso. A partir do momento, ele vira um arquivo que quando você clicar 2 vezes, ele vai executar que nem a gente está apresentando aqui. E aí vai abrir a nossa ferramenta, né, o nosso módulo gráfico, que nem a gente está propondo. Tá ok? Então, beleza. Muito obrigado aí a todos. Valeu, até mais. Abriu 2 vezes que eu tinha aberto antes.